Olá pessoal, meu nome é Renato, sou professor de topografia e hoje vou explicar para vocês como que a gente utiliza teodolito e régua para fazer medidas de distância utilizando a taquiometria. A taquiometria é um método de cálculo de distância horizontal em que você não precisa percorrer a distância utilizando uma trena, por exemplo. Você, através de cálculos, chega ao resultado da distância. Mas, para isso, você precisa utilizar esse tipo de régua, que é uma régua que é feita de alumínio, possui uma escala, que eu já vou explicar para vocês, e ela é retrátil e pode alcançar até 4 ou 5 metros de altura, dependendo do modelo. Então, essa régua possui uma escala, aqui vou esticar ela até abrir esse segmento. Perceba que quando faz o estalo, significa que ela está na posição aberta, nesse segmento aqui. Então, a escala da régua se dá através de números arábicos, de 10 em 10, podem observar. Então, a parte mais baixa aqui eu tenho o 0, bem na parte de baixo, depois 0,1, 0,2 e vai até completar 1 metro. Está em preto. Depois, a partir de 1 metro, vermelho. E na sequência ela troca de cor novamente nos 2 metros e por último troca mais um segmento até dos 3 aos 4 metros. Então, como que acontece a leitura sobre a régua? Temos que lembrar que as leituras acontecem quando eu faço a visada ou aponto a luneta do teodolito sobre a régua. A régua vai estar no meu ponto de interesse. Como eu coloquei uma já ali, vocês podem observar o fundo da tela, o fundo da sala. Então, vamos imaginar que eu queira calcular a distância desde onde está o aparelho até onde está aquela régua. Eu vou fazer a pontaria pela luneta do aparelho sobre uma determinada posição na régua, certo? Nesse momento que eu fiz a pontaria lá, os fios estadimétricos que estão gravados dentro da luneta do aparelho vão estar posicionados ou coincidindo sobre determinados valores aqui na régua. Então, imaginem que esse pequeno arame aqui seja um dos fios estadimétricos do aparelho e que ele esteja exatamente nesta posição. Então, significa que nesta posição a leitura é exatamente 15. Aqui começa o 15, que está gravado em arábico ali. Aqui começaria o 16. Então, nessa posição exata aqui, 15. 15 o quê? 15 decímetros. Por isso que tem esse 15 ali. Ou seja, 15 decímetros equivale a 1,5 metros. Então, eu recomendo sempre utilizar a unidade do metro, certo? Então, leu 15 decímetros, então isso equivale a 1,5 metros. Então, se o fio estadimétrico estivesse nesta posição, seria 1,5 metros. Porém, cada segmento desses aqui é mais 1 centímetro. Estão vendo? Aqui, se o fio estadimétrico estivesse exatamente nesta posição aqui, eu teria 15 decímetros mais 5 centímetros. Então, a minha leitura seria 1,55. O quê? 1,55 metros. Ok? Se ela estivesse aqui, o fio estadimétrico, seria exatamente 1,6 metros. Se por acaso estivesse aqui nesta posição, observe que eu avancei 1 centímetro. Então, a leitura seria 1,61. Já, se o fio estadimétrico estivesse no meio de um desses segmentos, eu teria que estimar os milímetros
Então, nesta posição que eu estou segurando o arame, a leitura seria 1,615. O que significa? 1 metro, 6 decímetros, que é o que está em arábico aqui na escala. 1 do centímetro, ou seja, 1,615. Por que 5? 5 milímetros a mais, que seria metade de um segmento desses. Ok, pessoal? Então, esse tipo de leitura no campo requer um pouco de prática. Você precisa exercitar um pouco a leitura sobre a escala dessa régua para não errar no momento de fazer a leitura. Porque qualquer erro de leitura aqui, mesmo na casa do milímetro, influencia diretamente na distância horizontal que será calculada posteriormente. Então, atenção na hora de fazer as leituras. Ok, pessoal? Vou mostrar para vocês agora como que é a vista de dentro da luneta sobre aquela régua que está lá no fundo. Então, aqui, pessoal, uma vista da régua ao fundo e o aparelho já está pronto, apontado sobre ela. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão enxergar, né, dentro da luneta. Mas antes, uma outra informação importante para o cálculo é o valor do ângulo zenital. Para que eu consiga fazer o cálculo corretamente, eu também preciso do ângulo zenital. E esse, se vocês observarem no display do aparelho aqui, já está sendo apresentado. Então, esse valor nós utilizaremos para o cálculo posterior. Qual? 96 graus, 35 minutos, 46 segundos. Certo? Então, esse valor nós também utilizaremos. Juntamente com esse valor, nós precisamos fazer a leitura nos fios estadimétricos, ou seja, olhando por dentro da luneta. Vamos lá. Então, vejo. Fio inferior, exatamente sobre a linha menor da régua. Então, essa leitura aqui, o inferior seria exatamente 0,900, sempre 3 casas, né? O fio superior, ele não está exatamente sobre o valor inteiro. Então, observem que o de cima, eu teria que fazer a contagem. Ele parte, então, do 0,900, 910, 20, 30, 40, 50. E aí tem a sua fração do milímetro. Então, o fio superior, eu diria que seria uma leitura de 0,952 metros, ou seja, 0 metros, 9 decímetros, que é o que está em arábico, 5 centímetros, que é o que eu contei, os segmentos, branco, preto, e os 2 seriam os milímetros estimados, que é aquela fração ali na leitura. Então, esses são as leituras do fio superior e inferior para o cálculo utilizando taquiometria. Resumindo então, para eu poder utilizar a taquiometria para calcular a distância entre o aparelho e a régua, obviamente eu preciso de um teodolito, que tem os fios estadimétricos gravados na sua luneta e uma régua topográfica com esse tipo de escala aqui, certo? Importante salientar que é necessário uma leitura
feita com cuidado sobre a régua para evitar erros, porque isso vai se refletir na distância. E outro detalhe, pessoal, que eu gostaria de salientar com vocês, que esta técnica ela está em desuso, ou seja, ela deve ser utilizada quando você não tem um equipamento com medidor eletrônico de distância, sendo que os medidores eletrônicos atuais têm uma precisão muito maior que este método aqui, ok? Mas é importante que você saiba que há essa possibilidade também do uso da taquiometria para calcular a distância horizontal entre pontos. Ok, pessoal? Obrigado.